Então, pessoal, vamos dando continuidade ao nosso bom e velho Estatuto do Idoso. E a gente estava avançando aí no último tópico, começando a ver a questão da assistência. E vamos para a telinha, porque isso aí já caiu em prova. Olha lá. Olha o que a lei fala. Aos idosos, a partir, olha aqui mais uma vez, ó, ele tem uma limitação, a partir dos 65 anos, que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, falamos um pouquinho sobre isso agora há pouco, falando que era assegurado um benefício mensal. Olha o que você vai acrescentar aí no seu caderninho. Esse benefício mensal que é decorrente de assistência social é de um salário mínimo, nos termos da lei, da LOAS, né, que é a lei da assistência social. Então, olha a preocupação aqui do Estado. Olha toda a sociedade, porque toda a sociedade que vai arcar com esse custo. Por isso as regras de previdência, as regras de assistência. A previdência tem uma contraprestação da pessoa, a assistência não. A assistência é dada mesmo àqueles a quem não podem contribuir. Isso é o conceito de assistência social. Então o que a lei diz? A assistência social, ela vai ser dada no benefício de um salário mínimo para o idoso que não tenha condições de subsistência e que a sua família também não tenha condições de lhe dar subsistência. Tranquilo? Importantíssimo isso aí. E olha o destaque. Não é para todo idoso. É apenas para o idoso que tem o quê? Mais de 65 anos. Tranquilo? Ok? Então vamos avançar. Ó, essa pretensão ao benefício previdenciário, ela não prescreve. Então, por exemplo, tem um idoso lá já com 70 anos. E ele nunca pediu, mesmo não tendo condições, passando por necessidade, vivia com a ajuda de vizinhos, por exemplo. Mas ele não tinha ainda pedido esse auxílio, esse benefício da assistência social. Ele já está lá com 70 anos, desde 65 podia estar pedindo. Beleza, ele não pediu. Prescreveu? Não, não vai prescrever, ele pode pedir a qualquer hora. Está com 70, 80, 90, 100 anos, pode pedir esse benefício. Agora, o que passou, passou. A lei vem e fala. Não vai ter um retroativo disso daí. Olha, a lei é clara, vamos ver? Olha lá, lei aqui não, né? A jurisprudência. A pretensão ao benefício previdenciário em si não prescreve. Ou seja, a qualquer hora o idoso pode pedir. Mas tão somente as prestações não reclamadas em certo tempo, que vão prescrevendo uma a uma em virtude da inércia do beneficiário. Então, se o idoso está com 90 anos e nunca pediu assistência do Estado, não vai ter retroativo. A partir dali, ele vai receber o benefício do Estado. Tranquilo? Essa jurisprudência. E uma outra coisa que a lei fala, é interessante aí, já foi objeto de prova. Esse benefício que o idoso vai receber da assistência social, esse benefício, se já for concedido a qualquer membro da família, ele não vai ser computado para o fim de cálculo da renda familiar por per capita a que se refere a lei orgânica de assistência, que é o quê? Às vezes na família tem mais de um idoso que não tem condições de submeter a prover a sua própria subsistência. Então, lá na lei orgânica da assistência social, eles calculam uma renda per capita da família para ser considerada essa família que não pode prestar assistência para o idoso, pelo valor da própria família que recebe. Então, o que acontece? Se já tiver um idoso recebendo esse benefício, esse salário mínimo, esse benefício dele não vai ser considerado na renda total da família, que é a renda per capita, para verificar se o outro idoso que tenha pode pedir o mesmo benefício. Então não é considerado. Vai ser considerada a renda fora esse benefício já recebido por algum outro idoso que tenha na família. Tranquilo? Então, vamos ler de novo aí, ó. Já foi objeto de prova. O benefício, né, acima já concedido a qualquer membro da família, não vai ser computado, aí eu botei como perguntinha, não vai ser computado para os fins de cálculo da renda familiar per capita, a que se refere o LOAS. Então não, se já tem um idoso recebendo esse benefício, isso não vai ser considerado para fim de verificar o benefício da renda per capita da família. Então pode ter dois idosos recebendo esse benefício e uma família que a renda per capita da própria família, sem considerar esse benefício aí do idoso, condições de subsistência, vai receber o benefício. Tranquilo? Vamos lá, aqui do transporte a gente já falou, ok, beleza? Já foi, legislação local.
Beleza, aqui tá ok. Vamos lá, põe mais um tópico aí, ó. Assistência jurídica. Assistência jurídica é aquela assistência gratuita. Em regra, ela é feita pela Defensoria Pública. Aqui, com relação ao idoso, não vai ter um tratamento diferente, porque, em regra, quem busca assistência judiciária gratuita é quem não tem condições de arcar com advogado, porque tem idoso que tem condições de arcar com advogado. Mas é uma questão interessante aqui na lei que você pode colocar o seguinte, que a assistência jurídica aqui, ela não é direcionada para o idoso, mas olha para quem? Vamos para a tela aí. Ela vai ser direcionada, olha lá, para as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadora de serviço ao idoso. Elas é que terão direito à assistência judiciária gratuita. Então, se é uma empresa que lidar ali com a filantropia, que é auxiliar, né, a própria natureza auxiliar as pessoas, ou essas entidades sem fins lucrativos, a lei, se elas, o serviço que elas prestam, esse serviço for direcionado ao idoso, essas empresas vão contar com assistência judiciária gratuita. Tranquilo? Ok? Belezinha. Acesso à justiça. Acesso à justiça. O que é esse acesso à justiça? Aqui o acesso ao poder judiciário. Então vamos ver também como é que essa questão do idoso com relação aos seus pedidos em geral. A gente viu até agora há pouco a questão dos alimentos. Agora vamos desdobrar um pouquinho mais sobre o acesso à justiça. E a primeira informação aí é o seguinte, olha a perguntinha que eu coloquei aí para vocês. O poder público deve criar varas especializadas exclusivas do idoso? Nós vimos até agora que a lei não trouxe procedimentos específicos. Não trouxe. E na lei também não consta que ela tem que criar varas especializadas. Porque tem lei que vem e mexe no procedimento. Por exemplo, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem um procedimento todo diferenciado do Código de Processo Penal. É o procedimento próprio no ECA, tá lá. Só que o Estatuto do Idoso ele não mexeu nisso. Ele não trouxe um procedimento diferenciado. Já vimos isso? Beleza. Algumas leis criam varas especializadas para julgar aquelas causas ali. Por exemplo, um exemplo é a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela manda as leis de organização judiciária, os tribunais de justiça, criarem uma justiça própria, uma vara especializada para causas cíveis e causas penais. São lá os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que não é juizado especial, normal, comum, juizado 9.099. Nem pode aplicar 9.099 para a Lei Maria da Penha. Agora, o Estatuto do Idoso ele não criou rito diferenciado. Ele não trouxe isso. Então não tem vara própria e nem rito diferenciado. Não tem a vara do idoso, ainda não tem. Pode ser que um dia a lei crie? Pode. Hoje, atualmente, não tem. Então olha a perguntinha. O poder público deve criar vara especializada exclusiva ao idoso? Não, não tem essa determinação. O que tem, aí sim, olha a segunda parte lá. Ó. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então não tem um procedimento específico, não tem uma vara especializada, mas na tramitação dos variados processos, o do idoso, ele tem uma prioridade, ok? Belezinha? Então vamos avançando, vamos falar desse cara aqui, ó. Agora vamos falar do Ministério Público, porque o Estatuto do Idoso destinou bastante assunto para o Ministério Público. Alguns nós vamos detalhar aqui, já é o que ocorre, né? Já é o que tramita normalmente, a atribuição do Ministério Público, mas tem umas de destaque. Aí esse que tem um destaque maior, que não é a atribuição normal do Ministério Público, eu vou estar destacando aí com vocês. Então nós vamos percorrer agora os vários artigos aí que a lei vem e trata do Ministério Público, que tem uma atenção especial, a lei tem uma imposição especial, do Ministério Público ter um cuidado com o idoso. Entre as várias funções do Ministério Público, uma de destaque é essa relativa ao auxílio do idoso. Vamos ver como é que isso ocorre. Olha lá. Vamos destinar aqui agora a competência do Ministério Público. Olha a primeira. Instaurar inquérito civil e ação civil pública. O que é isso aqui? Isso aqui é a atribuição geral do Ministério Público. O Ministério Público ele vai atuar na defesa dos interesses coletivos, dos interesses difusos, de várias categorias, tipo do consumidor, do meio ambiente, ó, de moradores de uma determinada região. Ele pode tutelar os interesses, ele entra com ação civil pública.
são ações coletivas, em que o Ministério Público ele age para beneficiar um grupo coletivo de pessoas. Antes, para juntar elementos para poder entrar com essa ação civil pública, o Ministério Público faz um inquérito civil, que é para juntar documento, ouvir pessoas para ajuizar essa ação civil pública posteriormente. Então, inquérito civil e ação civil pública, normal, o Ministério Público já faz para várias categorias. Agora que a lei fez o quê? Vai trazer uma atuação especial do Ministério Público usando o inquérito civil e usando a ação civil pública em relação ao Estatuto do Idoso. Vamos lá, ó. Então, cabe a ele instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos direitos e interesses difusos, ó lá, ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos. A questão aqui é de você, às vezes, de conseguir diferenciar quem é o usuário, às vezes não tem como diferenciar quem é o usuário, mas não importa, todos esses interesses aí, a lei permite a proteção via o inquérito civil, que é um preparatório, não é um inquérito policial. É um inquérito, que é um procedimento administrativo que vai juntar informações para o Ministério Público estar ajuizando daqui a pouco a ação civil pública. Então, importante, ele já faz isso, inquérito civil e ação civil pública, não é novidade. E ele pode fazer isso com relação ao idoso. Então, aqui, se a lei não trouxesse essa previsão, não importa, porque já é atribuição do Ministério Público fazer isso. Nada de novo até agora. Vamos para outra. Olha lá o que cabe ao Ministério Público. Promover, ou seja, o próprio Ministério Público que vai entrar com a ação, e acompanhar as ações de alimentos, ó, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida, e oficiar em todos os feitos em que se discute o direito do idoso em condições de risco. Então, olha só, aqui o Ministério Público, ele vai ter duas funções. Primeiro, ele sempre vai agir como fiscal da lei. Então, às vezes, mesmo quando o idoso não está em situação de risco, ou uma ação que envolva o direito do idoso, qualquer direito do idoso em situação de risco, não é idoso, por exemplo, que está questionando a compra de uma casa na praia, não. Mas se o idoso estiver em situação de risco, o Ministério Público ele vai estar acompanhando. Vai estar acompanhando o processo ajuizado pelo idoso e ele age aí como fiscal da lei. Só que não é só isso. Às vezes o Ministério Público verifica que ele tem que entrar com a própria ação. Aí ele pode entrar com ação de alimentos, como falou aí, pode entrar com uma ação para interditar o idoso, uma ação para definir questão de tutor. Então o Ministério Público ele vai agir como parte, substituindo o idoso, ele é um chamado substituto processual. Isso é uma figura chamada legitimação extraordinária, o Ministério Público pode fazer isso. E ele também vai fazer o seguinte, ó, ele vai atuar ou como substituto ou como mero fiscal da lei. Então essa atuação, o Ministério Público já tinha fiscal da lei, não é novidade. Mas essa de substituto é importante, que é o Ministério Público vai entrar no lugar do idoso, para o benefício do idoso, né? Com o quê? Com ação de alimento, de interdição, de definição de curador, sempre que ele entender que é necessário. Que ele tem que entrar com ação em prol do idoso. Isso é importante. Tranquilo? Vamos lá mais. Essa aí já caiu em prova, ó. Olha lá, até a decorrência da outra. Ó. Cabe ao Ministério Público, nós vimos como fiscal da lei. Em alguns casos, ele vai atuar como substituto processual. A lei disse ali as hipóteses, ação de alimento, interdição, etc. E aqui ela é mais genérica. Aqui ela é um pouquinho mais genérica. Ela fala o quê? Que cabe ao Ministério Público agir como substituto processual. O que é o substituto processual? Ele age, né, em nome próprio para defender o interesse alheio. Ele é o titular da ação. Então, olha lá, ó, atuar como substituto processual, age em nome dele, a ação está lá em nome do Ministério Público, mas defendendo o interesse alheio de quem? Do idoso, mas não é qualquer idoso. Para o Ministério Público agir como substituto processual, olha lá, ó, tem que estar em situação de risco, ok? Vamos avançar. Olha lá, perguntinha aí, jurisprudência. Assim como ocorre na ação civil pública, o Ministério Público faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, quando vitorioso na demanda proposta contra o Estado, para assegurar direitos previstos no Estatuto do Idoso. Isso aqui é jurisprudência. Se for ação civil pública, aqui para beneficiar, vai entrar o próprio Ministério Público agindo contra o Estado, né? Agindo contra o Estado. Às vezes é o Estado que tem que providenciar, não está prestando medicamento. O Ministério Público já entra com a ação. O que o STJ entendeu aqui? Não cabe ao Estado, ao Ministério Público, receber esses honorários, que é honorário do Estado saindo para o próprio Estado, que o Ministério Público é do Estado. Então não vai caber aí o pagamento de honorários quando o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública contra o Estado, contra o governo, para um benefício. Se o Estado perder, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, ele não vai ser obrigado a pagar honorários para o Ministério Público, porque é dinheiro saindo do Estado para ir para o Estado.
O Estado já não está tendo condições, né, em tese ali, para poder regular, por isso está sofrendo uma ação civil pública. Então aqui o STJ entendeu que não tem que ter, além disso, condenação em honorários nessa atuação do Ministério Público na ação civil pública. Tranquilo? Vamos avançar. Olha lá. O que compete aí também ao Ministério Público? Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso quando necessário ou interesse público justificar. O que está acontecendo aqui? Isso é importante. É uma legitimação específica do Ministério Público. Porque, às vezes, o idoso, como ele tem a dificuldade de locomoção, de estar indo para banco, de estar indo em cartório, o que ele faz? Ele dá uma procuração para alguém. E é muito comum, para a pessoa tutelar os interesses do idoso. Só que, às vezes, essa pessoa está tutelando o quê? O seu próprio interesse. Então, o que a lei confere ao Ministério Público? Confere a possibilidade dele estar entrando com uma ação para anular aquele instrumento de mandato. Ou seja, perde a validade. Por quê? Vai demonstrar que o Ministério Público aí está preocupado com o interesse do idoso. Porque às vezes quem está com aquela procuração não está querendo tutelar o interesse do idoso, e sim o interesse próprio. Tranquilo? Então vamos avançar aí. Mais uma. Instaurar procedimento administrativo e para instituí-lo. Ou seja, o que é procedimento administrativo? O Ministério Público lá internamente vai instaurar um PAD para poder entrar com ação civil pública, para poder eventualmente buscar uma ação criminal. E ele, para isso, olha o que a lei dá de prerrogativa aqui, ó. Nesse procedimento administrativo, que é a finalidade do Ministério Público juntar informação para poder estar entrando com ação civil ou ação penal, olha a força que o Ministério Público tem, ó. Ele pode expedir notificações, ó, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento justificado, requisitar o quê? Olha lá, ó. Pescocinho, que é condução coercitiva, manda buscar na polícia. O que a lei está falando? Ah, tem aqui uma empresa que está fazendo um show e não está dando, no mínimo, meia entrada. Vamos instaurar um procedimento? Vamos. Chama as pessoas, funcionários envolvidos. Ah, o funcionário não vou no Ministério Público. O que ele faz? Pescocinho. Manda buscar na marra, com auxílio até policial. Então, olha a força desse procedimento administrativo no Ministério Público para estar tutelando aí o interesse do idoso, ok? Mais uma, olha lá o que ele pode aí no procedimento administrativo, requisitar, e aí requisitar é obrigação, a pessoa que está recebendo a requisição ele tem que atender, então requisitar informações, exames, né, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções, chegando no local sem avisar, e diligência investigatória. Então, olha assim, ó, que é amplo o poder de investigação do Ministério Público. O Ministério Público ele faz sua própria investigação na questão do estatuto, não fica só dependendo da polícia ou do próprio órgão do INSS, ele faz. Pode, né, requisitar informações, pedir informação, seja para a esfera federal, estadual, né, distrital, do município, para entidades que prestam serviço público e pode até diligência, chegar no local e nós vamos ver até se pedir. Às vezes a pessoa quer impedir o acesso do Ministério Público, pode até responder criminalmente, ok? Então, mais uma determinação. Põe mais aí, vamos lá, mais. Requisitar informações e documentos particulares de instituição privada. Então, não é só o poder público que vai sofrer, né, que vai ter que prestar as informações. O Ministério Público pode requisitar informações e também solicitar documento a instituições privadas que tratem ali de alguma forma com a questão do idoso. Okay? Então, entidades privadas também, elas vão ser chamadas a atender a pedido do Ministério Público de informação e documento para o Ministério Público, nos seus procedimentos administrativos, ver que ação vai tomar. Uma substituição de procuração, muda o curador, entra com ação civil pública, a gama de ações aí, ação de alimentos, pode pedir essas informações. Tranquilo? Vamos mais, põe mais uma para a gente aí. Olha o que o Ministério Público pode fazer. Instaurar sindicância. Sindicância, você vê isso lá no direito administrativo, é tipo uma préviazinha de um processo administrativo. Ó. Antes dele instaurar o processo, ele faz sindicância, como se fosse uma mini investigação. Requisitar diligências investigatórias para a polícia, pode pedir alguma diligência para a polícia ou para algum órgão. E a instauração de inquérito policial. Ó. Pode o Ministério Público entrar na esfera penal. Então, sindicâncias, né, investigações e instauração na polícia, porque inquérito policial o Ministério Público pode até fazer investigação própria, mas ele pode também requisitar a instauração do inquérito para apurar ilícito ou infrações de normas à proteção do idoso. E se o Ministério Público requisitar
que o delegado instaura o inquérito, a polícia não pode se negar, não vou instaurar isso aqui não. É obrigado a instaurar um inquérito policial. Tem que ter a determinação do Ministério Público. Tranquilo? Ok? Vamos avançar. Olha lá. Mais uma determinação com relação aos procedimentos administrativos do Ministério Público. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Então, o que está acontecendo aí? Com tudo falando, ele tem que zelar pelo interesse do idoso. E vai se valer de todas as medidas judiciais. Esse procedimento administrativo é para ele preparar justamente essas várias medidas judiciais, sempre no interesse do idoso, ok? Olha lá mais uma aí que ele tem direito, Inspecionar, chega lá de surpresa, vamos inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento, né, e os programas de que trata essa lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção das irregularidades porventura verificadas. Então ele pode, por exemplo, aqui como uma medida administrativa, fazer um TAC. O que é o TAC? Termo de ajustamento de conduta. Administrativamente o Ministério Público chega lá na empresa e fala, não vou ajuizar a ação civil pública, seu prejuízo vai ser grande, você vai ajustar aqui, te dou um prazo de 60 dias. Ele pode fazer isso administrativamente. Se vê que não está resolvendo, aí a ação judicial. Tranquilo? Ok? Mais uma, olha lá. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, serviços educacionais, de assistência sociais, públicos para o desempenho das suas atribuições. Já está inerente ao Ministério Público nas atribuições do que ele é parte, não só com relação ao idoso, mas ele sempre vai requisitar. Vimos ali que ele pode pedir informações, né, e até força policial. Ele não tem um corpo próprio lá de servidor para ir pedalar uma porta para entrar, pode requisitar a força policial para fazer essa atividade. Vamos mais uma que já foi objeto de prova, e a última aí, e até já colocamos no caderninho. Né? Vimos lá atrás que o Ministério Público e o defensor, eles podem referendar as transações. Lá atrás a gente falou que o defensor público e o promotor, eles podem referendar o quê? Ações de alimentos que envolvam o idoso. Aqui, quando fala do Ministério Público, ele dá uma atuação mais ampla para o Ministério Público do que para o defensor. Por quê? O que ele fala? Olha lá, volta para a tela. O Ministério Público vai poder referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos, previstos na lei. Ou seja, aqui é mais amplo, porque lá atrás falava que o Ministério Público e o defensor, eles iam homologar, né, aquela transação que aconteceu com relação a alimentos do idoso. Era o Ministério Público e o promotor. Agora, e aquilo lá valia inclusive como título o quê? Executivo. Agora que a legitimação é mais ampla, o Ministério Público ele pode legitimar os demais direitos ali tratados com o idoso. Pode ser com a empresa, não envolvendo apenas a questão de alimentos. Tranquilo? Beleza? Ok, vamos lá. Mais uma informação aí para o Ministério Público. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis, né? Ou seja, nós vimos que ele é legitimado para entrar com ação de alimento, para entrar com ação civil pública. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei? Não. A legitimação do Ministério Público, em todos esses casos que nós vimos, de, quero substituir um curador para o idoso, quer entrar com ação de alimento para o idoso, quer entrar com ação civil pública? Não. Há outros legitimados também. Então, o fato do Ministério Público estar agindo não impede um familiar do idoso de entrar com ação, às vezes o próprio idoso. Então, a legitimidade aí é concorrente, ok? Beleza? Olha lá, mais uma. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. Então, o Ministério Público pode chegar, né, em qualquer hora, nessas entidades de atendimento ao idoso, que ele tem que ter franco acesso. Não pode impedir o acesso do Ministério Público a esses órgãos. Se impedir, nós vamos ver depois, que isso até inclusive é crime. Responde criminalmente. Beleza? Vamos avançar? Olha lá, mais uma determinação da lei. Nos processos e procedimentos em que não for parte, já até de certa forma falando isso, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida dessa lei. Hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligência e produção de outras provas usando os recursos cabíveis.
Então isso aqui está desdobrando um pouquinho o que a gente falou agora há pouco. O que nós falamos agora há pouco? Que o Ministério Público ele vai ser o titular da ação em favor do idoso, vimos que ele age como substituto processual, age em nome próprio para defender interesse alheio, aí ele é o autor da ação. Ele vai juntar documento, vai contra a parte contrária, ele é parte. Agora, nas ações em que ele não for parte, mas se discutir ali interesse do idoso, esses interesses previstos na lei, que é assistência, ele vai agir como fiscal da lei. Aí ele vai ter acesso após as partes, porque ele é o fiscal da lei, e pode juntar documento, pode recorrer, ele tem uma ampla legitimação de agir. Tranquilo aí, Ministério Público? Vamos mais uma lá. Olha lá. E para melhorar a atuação do Ministério Público, o que a lei fala? A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Então o Ministério Público gosta de intimação pessoal. A lei é que facilitou. Porque como é que é a intimação do Ministério Público nos processos normais? É quando entrega o processo lá para o Ministério Público. Entregou o processo, já está considerado intimação. Aqui a lei ela fala que tem que ser intimação pessoal, quando ela fala que em tese seria feita por oficial de justiça, que vai lá comunicar, tem que ter a pessoalidade do Ministério Público. Tranquilo? Mais uma. Olha a importância aí com relação ao Ministério Público. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito. Então, nessas causas aí que tem idoso, se o Ministério Público não intervém, pode gerar nulidade do processo, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Então, nesses casos em que o Ministério Público deve intervir, e a gente viu que a gama aí é grande, se o Ministério Público ele não intervir, o juiz esqueceu de nomear o Ministério Público, esqueceu de intimar, pode gerar nulidade do processo. Isso pode ser feito pelo juiz de ofício ou mediante requerimento do próprio Ministério Público ou de terceiro interessado. Tranquilo? Olha uma jurisprudência aí. O Estatuto do Idoso somente torna inafastável a ouvida do parquê. Esse nome parquê, geralmente você vê muito em questão que eles copiam jurisprudência. Parquê é um sinônimo de Ministério Público. Então o Estatuto do Idoso somente torna inafastável a ouvida do Ministério Público, do parquê, nas demandas regidas por aquele diploma que envolva os direitos coletivos ou situação de risco aos idosos. Então olha que interessantíssimo esse julgado aqui. Beleza, o Ministério Público, ele vai agir como fiscal da lei. Ele vai agir como fiscal da lei. A lei, do jeito que ela fala lá, no Estatuto do Idoso, vai atuar sempre que tiver direito do idoso. Só que a Justiça vem limitando aqui o STJ. Beleza, o Ministério Público vai agir como fiscal da lei. Mas não é em qualquer crime ou em qualquer processo que tem idoso. Tem que ser o quê? Essa ação tem que envolvendo o direito coletivo do idoso, vários, idosos ali beneficiados, ou o idoso em si está em situação de risco. Aí justifica a atuação do Ministério Público como o quê? Como fiscal da lei. Tranquilo? Beleza até agora? Então, olha que importante você colocar no seu caderninho aí, ó. A intervenção do Ministério Público como fiscal da lei não é em qualquer processo que tem idoso envolvido, mas sim em situações que há interesse coletivo do idoso sendo discutido ou quando há risco pessoal para um idoso em especial. Tranquilo? Vamos avançar? Põe mais aí, ó. Olha só o que o Ministério Público tem que fazer. Como é muita demanda aí que ele tem que estar atendendo, olha o que a lei fala, ó. Toda vez que o Ministério Público se manifestar, essa manifestação dele tem que ser o quê? Fundamentada. Então, qualquer manifestação do Ministério Público nos autos do processo tem que ser feita de forma fundamentada. Tranquilo? Mais uma. As ações ajuizadas pelo Ministério Público serão propostas no foro do domicílio do idoso, para facilitar. Então, quando o Ministério Público, em nome próprio, for entrar com a ação em face do juiz contra algum réu, alguma empresa, um familiar, vai estar na condição do réu, qual juiz que o Ministério Público vai escolher? O juiz que atue lá no domicílio do idoso. E esse juiz, olha só, vai ter competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e competência originária de tribunais superiores. Competência originária aqui é nas hipóteses em que o processo já começa a tramitar lá no tribunal. Então, olha que interessante. Qual é o foro para o Ministério Público ajuizar a ação em favor do idoso? Foro do domicílio do idoso. Isso predomina sobre
quaisquer justiça. Se for na justiça estadual, justiça estadual. Se for na federal, justiça federal. Só não vai ter esse domicílio do idoso se for em tribunal, né, de competência originária. Aí a regra vai ser no próprio tribunal. Então vamos tomar uma aguinha, já um intervalinho, a gente de volta aí para continuar nosso Estatuto do Idoso. Até já.